para estar com Cristo, para estar no paraíso. Portanto, esta vertente do sono da alma é um equívoco à luz das Escrituras. A grande questão, então, é entender o que acontece depois da morte. É preciso entender que a Bíblia fala de dois destinos eternos. A Bíblia fala de céu e de inferno. A Bíblia fala de bem-aventurança eterna e de condenação eterna. A Bíblia fala de um lugar e de um estado de alegria, de bem-aventurança, de gozo, de paz, de comunhão com Deus, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, nem morte, porque as primeiras coisas já passaram. Por outro lado, a Bíblia fala também de um destino também eterno, de tortura, de sofrimento, de choro e ranger de dentes, de trevas exteriores, onde o bicho jamais deixa de roer, onde as pessoas estarão banidas para sempre da presença de Deus, onde elas não encontrarão consolo, nem sequer de uma gota d'água no meio da chama, onde as pessoas não terão mais possibilidade de ajudar os seus entes queridos, de receberem ajuda de seus entes queridos, onde as pessoas não terão mais a sua súplica, o seu clamor respondido e atendido. É uma situação irremediável, porque depois da morte não tem como mudar o destino de uma pessoa. Não adianta se encomendar missas, não adianta se fazer sacrifícios, não adianta alguém aqui fazer penitência em favor daquela pessoa que já partiu. O destino se define aqui e agora. Jesus Cristo disse, quem crê não é julgado. Quem não crê no Filho de Deus já está julgado. Mas é muito importante entender para onde vai a alma depois da morte. Ou para onde o homem, ou a mulher, o ser humano vai depois que morre. Aqueles que creem no Senhor Jesus, estes têm a garantia de uma bem-aventurança eterna. Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele morreu, uma morte substitutiva, a nossa morte. Ele foi o nosso fiador, o nosso representante, o nosso substituto. Quando ele foi à cruz, ele enfrentou a morte. Diz a Bíblia que Jesus Cristo venceu a morte, que ele arrancou o aguilhão da morte e que ele triunfou sobre a morte. Ele tirou este ferrão venenoso da morte e quebrou a espinha dorsal da morte. Ele matou a morte, porque ele ressuscitou dentre os mortos, como primícia dos que dormem. Desta maneira, a morte que é tratada na Bíblia como a nossa última inimiga já foi vencida. E agora ela já foi tragada pela vitória de Cristo. E aqueles que são de Cristo não precisam mais temer a morte. Porque a morte já não tem mais a última palavra. A morte já foi vencida. E agora nós podemos crer na eternidade, na bem-aventurança eterna, quando nós também receberemos um corpo de glória semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Como é que será este corpo? A Bíblia diz que este corpo será um corpo imortal, será um corpo incorruptível, será um corpo poderoso, será um corpo glorioso, será um corpo espiritual, será um corpo celestial, semelhante ao corpo da glória de Jesus. Este corpo vai brilhar como o sol no firmamento, vai brilhar como as estrelas eternamente. E a Bíblia diz então que agora para nós que cremos no Senhor Jesus, a morte não é mais o rei dos terrores. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1:21, ele diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele diz em Filipenses 1:23, porque morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente
melhor. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. O Salmo 116, versículo 15, diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nós não precisamos mais temer a morte. Nós não precisamos mais ficar esmagados por esse pavor do rei dos terrores, porque agora a morte para um filho de Deus é a janela pela qual nós estaremos indo ao encontro daquele que é a ressurreição e a vida, para tomarmos posse da bem-aventurança eterna. O que a Bíblia nos ensina é que a redenção não é apenas para a nossa alma, a redenção também para o nosso corpo. Quando Jesus Cristo foi à cruz, Ele não apenas comprou a nossa alma, Ele comprou também o nosso corpo. E nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Esse corpo humano, terreno, é um corpo limitado, sujeito à fraqueza, sujeito à doença, sujeito ao envelhecimento. O tempo vai esculpindo em nós algumas rugas e nós vamos sofrendo os embates da vida e nos arquejando debaixo do peso avassalador dos anos. Mas nós receberemos um corpo novo, um corpo de glória, que não enfrentará a doença, que não enfrentará a fraqueza, que não enfrentará a enfermidade. Vai ser um corpo glorioso, que vai desfrutar, juntamente com a nossa alma glorificada, de uma bem-aventurança eterna pelos séculos dos séculos, quando nós reinaremos com Cristo. Você pode ter a certeza para onde vai a sua alma. Você pode ter a certeza do que vai acontecer depois da morte. O que está do outro lado do véu não é desconhecido para nós. O que nos aguarda não é o túmulo gelado. O que nos aguarda não é uma escuridão densa. O que nos aguarda é a bem-aventurança eterna, é a eternidade de luz, é a comunhão eterna e o gozo eterno com o Senhor Jesus Cristo. Se você deseja ter esta certeza, esta convicção da glória, do céu, da bem-aventurança eterna, eu quero orar em seu favor. Ore comigo, onde você estiver. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus, porque Ele pode dar ao seu coração segurança, serenidade, paz e certeza. Deus querido, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E nós não precisamos ficar com medo, nem inseguros, nem confusos acerca do que acontece depois da morte. A Tua palavra nos promete com segurança uma eternidade de gozo, de paz, de felicidade e de bem-aventurança. Louvado seja o Teu nome pela revelação da Tua palavra. E louvado seja o Teu nome, porque aquele que crê em Jesus viverá eternamente. Nós Te agradecemos por esta bendita verdade, em nome de Jesus, a razão da nossa esperança. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.